Boa. Vamos lá. Indo para a próxima pergunta aqui do Sérgio Monteiro. O que te fez investir em Irani ao invés de... Perfeito. Sérgio Monteiro, cara, a gente conversa quase toda semana, quase todo dia, e eu achei sensacional essa sua pergunta. A gente não combinou, mas ela caiu como uma luva, tá? O que me fez investir em Irani ao invés de Klabin? A gente acabou de falar um pouquinho sobre os motivos positivos da Klabin, mas eu vou trazer para vocês aqui alguns estudos, algumas referências, para que a gente possa pensar. E aí vocês vão julgar se está tendo muita subjetividade ou se estou sendo mais objetivo, e aí a gente consegue ponderar com mais clareza. Bom, em linhas gerais, eu não vou ficar repassando os dois modelos de negócio, as duas empresas, a gente sempre aborda aqui no VDA, mas vamos resumir então o que a gente entende hoje. Remuneração acionista. Sem buscar os nossos estudos, a gente sabe que Irani ela paga mais do que a própria Clabin. Isso acho que não demanda muita discussão. Nível de alavancagem, por mais que elas tenham propostas diferentes, né, lembrando, elas têm diferenças. Tudo que a Irani faz, praticamente tudo, a Clabin também pode fazer. Porém, a Clabin ela tem outros braços. Por exemplo, a parte do seu EBITDA, que vem ali, ou da sua receita, melhor dizendo, que vem em função da celulose pura. E está tudo bem. Mas olhando o que a gente pode comparar das empresas, a gente sabe que o nível de alavancagem da Clabin, pelo seu próprio estatuto, pela sua própria política, tende sempre a ser bem mais alto do que o nível da Irani. Irani é ter 2,5. Acima disso começa a ficar um pouco complicado. Já a Clabin, por outro modelo de negócio, abaixo de 2,5 começa a fugir, né, um pouco do seu objetivo básico. Então você vai ver que ela gira em torno de 3, às vezes 4, às vezes um pouco abaixo de 3, e está tudo bem, mas é assim que ela nasceu. Então o nível de alavancagem, de fato, da Clabin tende a ser um pouco mais alto. Ciclo de investimento, a gente poderia falar lá desde o Puma 1, passando pelo Puma 2, pelo projeto Figueira, o projeto KIT, todos esses temas a gente sempre aborda aqui, mas eu entendo hoje que a Clabin está no final de um grande ciclo que seria o Puma 2. Hoje ela já está materializando boa parte desses investimentos. Veio, né, oportunisticamente o projeto KET, mas acho que é algo mais pontual, eles já vão conseguir absorver. O mesmo vale para a Irani. Veio com a plataforma Gaia, a partir da sua subscrição nos últimos anos, e aí ela está já em vias de terminar todo esse ciclo e materializar esse ganho daqui para frente. Então eu coloquei aqui como se fosse meio que um empate. Tá? Entendimento do negócio. Eu estou falando por mim. Eu entendo tão bem de Irani quanto eu entendo de Klabin. Tá? Mas eu sei que entender sobre Klabin exige muito mais do investidor que está começando. Se você quiser conhecer esses negócios, sugiro que você comece a estudar Irani, depois você vai para Klabin, mas para mim aqui é um certo empate. Visitar a fábrica, né? Eu já tive uma visita já esse ano, a gente está conseguindo viabilizar pela primeira visita de investidores pessoa física lá na Irani, pelo menos parte do RI já me garantiu que isso aí tá fechado. Vamos ver agora com os caras que mandam, né? Com os diretores, se a gente consegue pensar numa dinâmica e tudo mais tal. Todos vocês estão convidados. É claro que se tiver uma demanda muito grande, a gente vai ter que limitar a quantidade de pessoas, mas a ideia é que a gente consiga fazer isso cada vez mais pelo vida de acionista nessas empresas. Tudo bem? Equipe de RI. Eu acho, sinceramente, que a equipe de RI da Irani é muito mais receptiva, muito mais comunicativa, responsiva do que a da Clabin. Eu sei que a Clabin é muito maior, tem muito mais acionistas, salvo engano, 600 mil pessoas físicas. A Irani está com 90 mil. É muito diferente, né? Mas a Clabin tem uma página muito específica, que é o Clabin Invest e tal, mas ainda vejo que a equipe da Irani, ela te responde, ela te abraça muito, te entrega dados muito mais claros do que a própria Clabin. Tá? Mas é um a mais, não é que Clabin seja ruim. E aqui nós temos a volatilidade da ação, lembrando que aqui no VDA a gente também trabalha com essa questão de volatilidade, não é o nosso principal, tá? Mas se tiver isso no ativo, a gente sabe explorar isso positivamente. E vocês percebem cada vez mais com os movimentos que eu faço como é que eu uso a volatilidade ao meu favor e não contra. Mas vamos falar do ponto mais legal aqui que eu pensei em relação a essa comparação, a essa pergunta, que foi baseada até num ato pioneiro até da Irani, que é esse gráfico aqui. Nesse gráfico, que eles já fazem, já tem algum tempo já, o que eles mostram para você? Quando você olha sobre o ROIC, eu também não vou ser muito técnico, a gente já falou isso em uma outra live, se você tiver com alguma dúvida, dá uma olhadinha lá que você vai entender direitinho sobre o ROIC,
mas ele é uma excelente métrica de rentabilidade do negócio. Como que a empresa está alocando, onde que ela está investindo e como ela está investindo esse dinheiro e se ele está trazendo algum resultado. E ele aqui é desenhado por essa linha verde mais clara. Tudo bem? Então já tivemos momentos de 17,9%, 12%, 25% e agora 12,9%, um valor bem baixo, nesse breve histórico aqui de praticamente 2020 para cá. Ao mesmo tempo, parte do dinheiro da empresa que é investido sai do próprio bolso dela, de nós acionistas, né? Que a gente tem direito a isso, e também parte vem de alguns empréstimos que ela faz. Acaba sendo capital de terceiros. Quando você pega dinheiro emprestado com alguém, você tem que pagar para essa pessoa uma taxa, que aqui seria o custo médio da dívida. Tá? Não vamos misturar aqui os conceitos, mas começa a se desenhar na nossa cabeça uma ideia de criação de valor. O Oscar Malvesi, o professor, ele trouxe essa metodologia lá de fora. Tem um livro, já falei com vocês, a gente pode até abordar com mais calma futuramente, mas a ideia aqui é que ele não usa o custo médio da dívida. Ele é um pouquinho mais aprofundado. Mas, de todo modo, quando você olha essa diferença aqui entre esses dois valores, quanto maior a diferença entre o custo da dívida e o ROIC, mais valor está sendo gerado pela empresa. Isso aqui está, do ponto de vista acadêmico, incompleto. Mas para a gente, que aqui é investidor pessoa física, está ótimo. Quando a gente tem aqui um intervalo muito pequenininho aqui, como o atual, então você tem uma geração, uma criação de valor bem pequena, bem menor. Aí eu falei, caramba, isso daqui é muito bom, né? Porque a gente entende que geralmente aqui está envolvido com ciclos de investimento e depois você tem uma rampa de crescimento, um aumento de retorno, porque os projetos começam a entrar em operação, faz total sentido. Mas será que a Klabin tem isso? E aí eu vi que não tinha de maneira muito clara, tá? Desse jeito aqui bonitinho. Mas ela traz essas informações. E aí o que eu fiz? Papel de analista é estudar. Eu peguei ali o ROIC dela desde o início de 2020, o custo da dívida dela, e aqui tem uma ressalva, porque ela tem basicamente a dívida dela mais de 80% em dólar, então a gente vai usar essa rentabilidade também em dólar. E esse spread aqui, que é uma palavrinha em inglês, mas seria simplesmente o ROIC menos o custo da dívida. Se o ROIC é 11,5 e o custo da dívida foi 5,1, o spread, a geração de valor com várias aspas, foi de 6,4. Tranquilo de entender, não é? A gente acabou de olhar aqui da própria Irani. Maravilha. Então eu fiz esse estudo pegando desde o início de 2020 e aí a Klabin ela só fornece a partir desse período. Para que fique bem faseado, eu peguei também o primeiro trimestre lá de Irani e a gente fez toda essa conta aqui e planilhei para vocês. Quais são os desdobramentos? Aqui é pura tabela, qualquer um vai fazer, mas agora vem o racional, o extra para vocês aqui. Dos 18, nós tivemos aqui 18 trimestres avaliados, tá? Aqui sempre trimestre. O ROIC nominal, né, número, da Irani, ele foi superior 15 vezes. E da Klabin, 3 vezes. Tá, ok. Então, Bruno, você está falando que nominalmente a Irani tem um ROIC maior, desses 18 meses, 15 foram assim. Falei, sim, ok. Agora, só isso não importa muito, porque a gente tem que olhar o custo. E aí vem o grande ponto negativo, e aqui é um ponto de atenção. Em todos os trimestres, o custo da dívida, ou seja, o mercado de crédito, olha para a Klabin, olha para a Irani e fala assim, Irani, lamento, minha amiga, mas eu vou cobrar mais de você porque você tem chance de quebrar muito mais do que a própria Klabin. Então, o custo de emprestar esse dinheiro para a Irani é sempre maior. Nos 18 trimestres foi sempre da Irani. E isso chama um pouco a atenção, sem dúvida nenhuma. Olha aqui, em alguns momentos, no segundo TRI de 23 foi 9,5%. Olha no mesmo período quanto é que estava a da Klabin. Bem mais baixo, né? Ok. Mas agora vamos olhar a questão da diferença de um para o outro. Pensando no ROIC e pensando no custo da dívida. Curiosamente, isso aqui me chamou muita atenção, mesmo pagando mais caro pelo dinheiro dos outros, a Irani trouxe em 11 dos 18 trimestres um spread, ou seja, uma geração de valor maior do que a própria Klabin. Então tem várias ideias aqui para a gente poder conversar, mas em linhas gerais, primeira coisa, ambas criam valor, isso é fato.
Em nenhum momento a gente viu aquela inversão da curva, com o ROIC menor do que o custo médio da dívida. Excelente, isso aí é fundamental, né? Mas ainda que a Irani seja menor, mais limitada nas suas operações, ela consegue ter uma rentabilidade muito maior, mesmo pagando mais caro. Então, o líquido, que é essa coluna de spread aqui, sem dúvida nenhuma mostra que Irani, ela, por incrível que pareça, guardada todas as outras proporções que elas têm que ser respeitadas, mas a Irani, sim, tem uma alocação de capital mais eficiente do que a Klabin. E aqui eu não estou colocando nada de subjetivo. Eu estou pegando a definição de livro, usando para vocês dados numéricos. Ah, Bruno, não é possível, você está forçando a barra e tudo mais. Tal. Não, não estou. Eu estou avaliando cada um desses negócios. Tem a questão de histórico, de mais de 100 anos, a diversificação, a verticalização, mercado externo, mercado interno, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas eu estou pensando no quesito ROIC e custo da dívida. De fato, a Irani ela é melhor. Esse tipo de conteúdo que a gente faz aqui no VDA, e eu espero que vocês tenham gostado, tá? De verdade. Isso aqui traz para a gente um pouquinho mais de clareza. E aí, a partir desses estudos, a gente consegue ter outros desdobramentos. Mas eu queria muito ter, pelo menos, a percepção de que eu respondi para o Sérgio, falando por aspectos mais subjetivos, como esses daqui, que são objetivos e também subjetivos, mas também com esse estudo novo aqui. Qual que é o grande ponto? Não tem jeito. Eu até conversei com vocês no Telegram. Nós tivemos aí alguns resultados bem pífios em relação a Irani no ano de 2024. E é super normal, nada cresce em linha reta, mas eu acho que as expectativas para esse ano elas estão muito mais balançadas, muito mais frágeis do que estavam no início do ano. O Léo até trouxe para vocês esse nosso comportamento, a gente vai revisando de tempos em tempos. Então, hoje, em termos do que eu via na Irani lá no início do ano, hoje é um cenário bem mais tímido mesmo. Vou vender a posição? Claro que não, comprei num preço interessante, mas é só para vocês entenderem que uma análise, eu gostaria que fosse super simples, mas ela tem que envolver muitas e muitas perguntas. Algumas você vai ser satisfatório e outras nem tanto. Mas é isso, Léo, acho que eu prolonguei um pouquinho, mas eu achei que valia a pena a gente discutir sobre esse estudo aqui, que é uma outra visão dos negócios, né? Muito legal essa comparação e acredito que eu nunca tinha visto nada parecido. A ideia é essa. Realmente tentar trazer, porque tem essas informações lá. Eu achei tudo isso lá no site da Klabin, mas eu não tinha ainda feito a planilha e tinha feito essa comparação. A ideia acho que é justamente essa. É ser um investigador raiz mesmo, né? Na É. unha. O Ricardo ele fez uma pergunta muito interessante. O método Malvest inclui custo de capital dos acionistas também? Sem dúvida nenhuma, é o que eu estou te falando. Eu não estou replicando o modelo do Malvest, não, de jeito nenhum. Mas a ideia passa por esse conhecimento, por essa comparação de ROIC, comparação também. O custo da dívida entra no WACC, né? A gente sabe disso. Mas a ideia aqui é só para a gente entender um pouquinho mais sobre essas questões. Eu fui fidedigno? Não. Por quê? O custo da dívida da Klabin, por exemplo, ela também é feita em real. Então tem um pouquinho de real, tem um pouquinho de dólar, teria que fazer uma média ponderada, tem que colocar também o custo de capital dos acionistas, que é diferente também para cada uma das empresas, mas a ideia aqui é só para a gente ter uma ideia, uma visão de que Irani, em termos de alocação de capital, ela não está tão pior do que a própria Klabin. Eu tinha essa percepção, eu achava que a referência era a Klabin, e eu fui surpreendido na hora que eu olhei os números e falei assim, opa, talvez não seja muito bem assim. Ambas são muito boas, mas pelo menos nos últimos 18 trimestres, a Irani está indo muito bem, sim. É isso.